Olá, amigos e amantes do futebol pernambucano. Começando por aqui mais uma edição do programa Por Dentro do Lance. Santa Cruz finalmente estreia com vitória fora de casa. Náutico empata na estreia do técnico e Sport mais uma vez decepciona. Também tem as informações do Retrô, que jogou fora de casa e infelizmente perdeu, e a estreia do Central pela Série D do Campeonato Brasileiro. Mas antes, já se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, convida os amigos e fique com a gente aqui por Dentro do Lance. Por Dentro do Lance. Muito bem, galera, chegou a hora da gente falar do mais querido Santa Cruz, que estreou e ganhou. Depois de muito tempo, a gente traz as informações do Santa Cruz com a alegria do torcedor Enaldo Farias. Por Dentro do Lance. Seja bem-vindo, Enaldo. Olá, equipe do Por Dentro do Lance. Salve a você, torcedor do Santa Cruz. E por que não começar assim? Tricolor! Tricolor! Meu Santa Cruz, jogo de estreia na Série D. Tem uma frase que eu escutei uma vez e nunca esqueci, Adriano. Que diz assim: tudo que começa bem, acaba bem. Fazendo uso das palavras do saudoso Edson de Miranda mais uma vez, treino é treino e jogo é jogo. O Santa não ficou caro, torcedor, e trouxe para casa a vitória, Adriano. Por Dentro do Lance. E a torcida tricolor tá feliz da vida. Enaldo, como é que foi essa partida lá em Campina Grande, Enaldo? Bom, Adriano, olha só, a gente vai fazer um breve aqui sobre o que foi essa partida lá em Campina Grande, né? Na verdade, não foi uma partida fácil inicialmente. Eu diria que nos primeiros 15 a 20 minutos, mais ou menos, 15 a 25 minutos, o Santa Cruz realmente sofreu uma pressão muito grande no time do 13. Eram mais investidas do time do 13, entre chute, canteio, entre outras coisas, porque o time do Santa Cruz, claro que o time do Santa Cruz não ficou o tempo todo só na defensiva. Em alguns momentos o time do Santa, que apresentou, o nosso caro torcedor pode acompanhar aí, em alguns lances, o Santa Cruz também foi à frente, investindo contra o time do 13, mas em sua maioria foi o primeiro tempo, assim, difícil de falar, é a palavra adequada para a gente escrever. O Santa Cruz se defendeu muito mais, isso de certa forma foi positivo, e o Santa Cruz já veio ter uma melhora no segundo tempo, né? No segundo tempo, a gente percebe que o Santa Cruz veio marcando um pouco mais e à vontade, né? E até que no segundo tempo, já aos 38 minutos, com a entrada do Israel, né? Teve a entrada do irmão do Galhardo, né? Também, e a entrada do Israel. Então, o que é que acontece? O Santa Cruz conseguiu fazer esse gol aos 38 minutos com o Israel, defendendo aí a vitória tricolor. E isso foi muito positivo para o Santa Cruz, Adriano. E sai na frente, né? Por 1-0, fora de casa, sai na vantagem para o próximo jogo, que será em casa, né? Agora contra a equipe do Horizonte. Isso realmente foi algo inexplicado até então, porque o torcedor estava inseguro, mas em um Santa Cruz ali acuado, com dificuldade no começo, mas que pelas mexidas do treinador Marcelo Cabo, Santa Cruz realmente deu uma grande melhorada. Vale destacar principalmente a atuação do goleiro Felipe Alves. Podemos dizer assim, uma belíssima atuação. A gente tem que encher realmente
a boca assim para falar, foi uma atuação fora do contexto, foi o diferencial do jogo que mostrou que realmente não veio aqui para brincadeira, não veio para jogar futebol. E é isso, Adriano. Por dentro do lance. Muito bem, Reinaldo. Santa Cruz de técnico novo, uma boa estreia fora de casa, trazendo seus primeiros 3 pontos na competição. Mérito do técnico, mérito dos jogadores, toda a equipe do Santa Cruz, Reinaldo. Por dentro do lance. Com certeza, mérito de toda a equipe. Né? Foi um processo, está sendo um processo essa mudança aí, né, de treinador, a saída do Itamar, a chegada do Marcelo Cabo, entrar num contexto de se adaptar, se adequar a quem já se encontra ali, como também quem se encontra ali, entender, né, a maneira como o Marcelo Cabo lida e absolve. É preciso se entender que o que está em jogo aqui é o clube Santa Cruz, né, e toda a sua torcida, né, que é para eles que é feito todo o espetáculo. E o Marcelo Cabo foi lá com essa equipe, a equipe entendeu com dificuldades aquilo que eu falei anteriormente. Esse jogo vai ser um divisor de águas. Diante de tantos problemas, a partir dessa partida, a gente vai ver como é que o Santa Cruz vai se comportar, o Santa Cruz vai sentir, vai entender, para que os próximos jogos o Santa Cruz possa vir diferente, tendo a vantagem, logicamente, de estar jogando em casa, né, Adriano? E uma coisa que me chamou a atenção é que Marcelo Cabo comemorou junto com o elenco e a torcida. Achei isso bacana, sabe? Pois é, o técnico foi lá no alambrado, levantou a galera, torceu junto, comemorando a sua primeira vitória, mas a gente sabe que já tem jogo por aí pela frente, né, Reinaldo? Adriano, eu me lembro que numa ocasião, eu acho que não, o tempo não excedeu, mas vamos lá, eu vou lembrar aqui de Zé Teodoro. Eu achava muito bacana quando ele dizia assim, ele jogava, o Santa Cruz jogava, ganhava a partida e ele dizia, não ganhamos nada ainda. Eu acho que era algo mais ou menos assim. Então o que é que acontece? A gente pode pensar, poxa, Marcelo Cabo ali no alambrado, torcendo junto com o time, comemorando, mas a coisa está só começando. Tudo bem, cautela, claro, mas vamos lá, comemorar é válido sim, é importante, porque isso mostra para o elenco, não é? Além da experiência que ele traz na bagagem, é o primeiro jogo, é o ponto de partida, é muito importante. Eu entendo quando o treinador, o time ganha um jogo e o treinador se recolhe ali, tem treinadores que vão para o vestiário, preferem não aparecer, mas eu percebo que essa é a maneira, é a filosofia do Marcelo Cabo, e eu acho que é importante o treinador estar em consonância, né, ou em sintonia, para ficar mais claro, com o seu torcedor. Ele foi lá abertamente, sorriu com a torcida, dividiu essa alegria. É só a primeira de tantas que virão por aí. Eu tenho certeza disso. Em casa não será fácil, mas tem a vantagem disso em casa. Claro, depois da tempestade vem a bonança. Daqui para frente agora é esperar para colher sempre os bons frutos, Adriano. Muito bem, Reinaldo. Então Santa Cruz entra em campo no próximo final de semana contra quem, Reinaldo? No próximo dia 27 contra o Horizonte, é um time do Ceará. A grande polêmica aí é acerca do horário que o jogo está marcado às 15 horas. Então, eu prefiro esperar ainda, né, para que a gente possa estar, de fato, trazendo para o nosso torcedor como vai ficar essa questão do horário, haja vista que algumas informações já foram repassadas aí, e eu acredito que não se tem por certo
se o jogo será alterado ou não. A federação vai se pronunciar, acredito, no decorrer da semana, e a gente vai esperar para que a gente possa, de fato, estar passando para o nosso torcedor se esse jogo vai acontecer às 15 horas, que não é um horário muito adequado, né? O ideal é que seja às 16 horas, no mínimo, ou 17 horas. Eu acho que é adequado para ser num domingo, não às 18 horas. Mas assim, vamos esperar para saber como é que a federação vai se posicionar aí acerca dessa questão. Jogo no dia 7 contra a equipe do Horizonte, no estádio José do Rico Maciel, Adriano. Muito bem, depois da expectativa, depois do nervosismo, o Santa Cruz, depois desse tempo aí de troca de técnico, de SAF, de perda do campeonato pernambucano, né? Deixou de ganhar, no caso, a gente fica de coração aberto, esperando que o torcedor tricolor reencontre a alegria das vitórias e chegue na classificação tão esperada, e essa SAF aí venha para ajudar a torcida. Reinaldo, suas considerações finais, meu querido. Pois é, Adriano, é o que realmente o torcedor espera, né? Daqui para frente seja só alegria, com certeza será. Claro que sabemos que não é uma competição fácil, muitas dificuldades pelo caminho, mas como eu falei, né? Depois da tempestade vem a bonança. O time com certeza foi uma injeção de ânimo muito grande, e daqui para frente é esperar só o melhor. Deixo aqui as considerações aos nossos amigos da equipe do Dentro do Lance, né? Orlando, Eduardo, Sérgio, a você, Adriano, e aos nossos internautas que estão sempre nos acompanhando. Dê aquela forcinha aqui, curta, compartilhe o nosso canal e comente também, que à vontade. A gente agradece aí se vocês puderem nos dar essa força aí. E é isso aí, Santa Cruz sai bem, vitória tricolor, e só comemorar. Tricolor, tricolor. Tá valendo, torcedor, aproveite que o momento é seu. É isso aí, Adriano, um abraço para todos. Por dentro do lance. Bom, galera, a gente chega agora com as notícias do Retrô Futebol Clube, que sob o comando do técnico Milton Mendes enfrentou a Ponte Preta no último final de semana, mas infelizmente não teve um bom resultado. Por dentro do lance. A Fênix adotou uma postura defensiva, apostando nos contra-ataques, mas no entanto faltava velocidade ao time. Logo após os 17 minutos do primeiro tempo, ficou em desvantagem no placar, quando o atacante Jonas Toró, dentro da área, chuta rasteiro no canto esquerdo de Fabian Volpe, fazendo Ponte Preta 1, Retrô 0. As melhores chances do Retrô foram com Fernandinho de cabeça, aos 8 minutos do segundo tempo, e com Michael Douglas, aos 10 minutos do segundo tempo, que chutou fora do alcance do goleiro Diogo Silva. O jogo terminou Ponte Preta 1, Retrô 0. O Retrô é o 18º na classificação da Série C do Brasileirão. O próximo jogo da Fênix será neste sábado, dia 26, contra a Figueirense, na Arena de Pernambuco. Por dentro do lance. Muito bem, galera, chegando agora com as notícias do Esporte Clube do Recife, que mais uma vez decepcionou o seu torcedor. Para as notícias do esporte, a gente traz Sérgio Nascimento. Por dentro do lance. Seja bem-vindo, Sérgio. Olá, Adriano Cordeiro, amigos e amigas aqui do Por Dentro do Lance. Passamos aí uma semana santa. Isso não é coincidência, o esporte continua numa via crucis terrível. E tá tão carregado esse noticiário do esporte que eu tô ficando de branco, ó. Porque pra ver se eu me tranquilizo, me dá uma coisa de energia positiva, porque tá difícil, viu? Tá difícil. Olha só, o esporte segue sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série A. Dessa vez foi contra o Corinthians.
sábado passado na Arena Neoquímica. Perdeu de 2-1 com gols de Memphis Depay, Adriano. Sérgio, a situação do esporte cada vez mais complicada. A gente sabe que é começo de campeonato, aí já é a 5ª rodada, mas a situação do Pepa tá complicada, né, Sérgio? Exato, Adriano, porque vejam bem, há certas opiniões sobre quem é o culpado, a caça às bruxas. Uns dizem que o culpado é Pepa, o treinador. Outros dizem que não deve culpar apenas o treinador, porque também tem que culpar quem contrata. Mas venhamos e convenhamos, eu estava refletindo sobre todo esse contexto. O esporte, essas peças aí contratadas pela diretoria, foram todas com aval de Pepa. E Pepa, tendo essas peças em mãos, o que está sendo contra ele próprio? Ele vem trocando mal, escalando mal, trocando mal. Pela segunda vez, ele tira Barleta, uma peça até então boa lá na frente como referência, e ele tira, deixando também outra peça importante no banco, Lucas Lima. E ele também é uma referência para o time, mas ele inventa de deixar Lucas Lima no banco. Aí ele faz aquelas 6 por meia dúzia, tira a Barleta, que estava até então bom lá na frente, bota Lucas Lima, uma troca sem sentido, insistindo com Carlos Alberto, colocando Arthur Souza lá na frente, e infelizmente ele está apagadíssimo. E vai passando as rodadas da Série A. Esse começo, todo mundo sabe que é importante, porque tem que começar a adquirir pontos, porque da metade para lá todo mundo sabe que o bicho pega. E nesse começo de Série A, o Sport ainda não disse para que veio, Gabriel. Sérgio, o Sport começou bem o primeiro tempo, até saiu na frente no placar, né? Mas levamos aí o gol mais rápido do Brasileirão até agora. Meu amigo, é muita estatística negativa pro Sport, viu? Além de queda coice. Por dentro do lance. É isso aí, Adriano. E agora vamos para esses melhores momentos. Parece mais filme de terror. Melhores pro Corinthians, né? Não pra gente. Mas enfim, que naquele programa anterior eu respirei fundo quando disse que ia ser Corinthians, né? Que ia jogar. Misericórdia. Na primeira metade do primeiro tempo, só deu Coringa. Bombardeio o tempo todo. Apesar da ofensividade do time da casa, quis o destino que quem saísse na frente do placar fosse o Sport. Tudo isso aos 44 minutos do primeiro tempo, com um golaço do Sérgio Oliveira, do português Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira trabalhou a bola com Hereda, do meio para a ponta direita do campo. O lateral olhou na área e fez o cruzamento para o próprio camisa 27 mandar de voleio para o fundo das redes do Corinthians. Até então, 1-0 para o Sport no final do primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo. Aí, como que pensava que talvez o Sport pudesse adquirir 3 pontos nessa partida, começou o seguinte. Aí, quando chegou 10 segundos, meu Deus do céu, o gol mais rápido da Série A até então nessa temporada, creio eu. Com 10 segundos, você não teve nem de ir para o banheiro, pegar uma cervejinha, um refrigerante, gol aos 10 segundos do segundo tempo. Memphis, deixa eu dizer aqui o lance desse Memphis Depay, foi no segundo tempo, com esses 10 segundos, gol mais rápido. O atacante Memphis Depay, da ponta direita, isso foi na ponta direita. Romero mandou o cruzamento na área, o camisa 10 dominou o direito com facilidade contra a marcação do zagueiro João Silva, que caiu só com um empate. Em seguida, algumas tentativas sem sucesso de Barleta e de Queiroz, veio o gol do desempate. Infelizmente, a tampa do caixão do Corinthians contra o Sport. Memphis, com o Léo Maná, ele de volta na ponta de dentro da área e chutou rasteiro. A bola desviou em quem? João Silva, minha gente. De novo, que azar da molesta, João Silva. E foi aí para o fundo das redes, fazendo o Corinthians 2, Sport 1. Como podem ver, a lateral esquerda do Sport foi uma verdadeira avenida. Memphis Depay deitou e rolou, e João Silva
não teve lá em seu jogo inspirado, né? Infelizmente. Só para lembrar que o Sport, com esse resultado, sábado passado, continua, me desculpem, torcida rubro-negra, dominando a Série A com apenas um pontinho conquistado de 5 rodadas. De 15 pontos, só conquistou 1. Ou seja, continua o Sport na Série A terrível. Por dentro do lance. Sérgio, a situação do Sport é bem delicada, né? É a primeira vez aí que ele não ganha no início da competição, Sérgio. Olha, Adriano, já não bastasse a gracinha do povo dizer que o Sport está em primeiro lugar na tabela de cabeça para baixo? O Sport, desde 2003, nessa 12ª participação do Sport na Série A, essa é vista a pior atuação do Sport, vista que em 5 rodadas só faltou um ponto só, não ganhou nenhuma partida. Essa é a pior partida, ou melhor, desculpe, essa é a pior Série A até então do Sport, até a... Bom, o Sport está em 20º lugar, como você falou, né? De cabeça para baixo na tabela é o primeiro. Mas vamos falar um pouquinho para frente, ver se a coisa muda. O Sport volta a entrar em campo quando, Sérgio? O Sport volta em campo contra quem? Eita, vou ter que respirar fundo de novo. Vamos respirar, vamos iniciar essa terapia juntos, bora? Respira fundo, porque vai enfrentar o Fortaleza de novo. Fortaleza de novo, minha gente. Se lembra que na Copa do Nordeste o Sport enfrentou Fortaleza e perdeu em casa? Pois é, e vai ser em casa de novo que vamos enfrentar o Fortaleza, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro da Série A, né? Sábado que vem, às 20 horas, Adriano. Bom, e a situação de Pepa tá aí na mão da diretoria, né, Sérgio? Mas vamos lá, vida que segue, treinos continuam contra o Fortaleza, você já falou a data, faz um resumo aí pra gente, Sérgio. Bem, o Sport iniciou os trabalhos já neste feriado de Tiradentes, com Pepa no comando ainda mesmo com toda a pressão sobre o treinador. Conforme a apuração, a gestão rubro-negra continua dando aquele voto de confiança ao Pepa. Não houve uma conversa com o Pepa especificamente sobre descontinuidade do trabalho dele, mas sim de cobrança por resultados. Em paralelo ao mercado de confiança e respaldo pelo português, pelo treinador Pepa. Como o vice-presidente de futebol Guilherme Falcão havia dito publicamente na semana passada. Há quem diga, isso aí já é sondagens bastidores, tá? Há quem diga que um dos possíveis motivos Pepa ainda continuar sendo o treinador do Sport, mesmo com toda essa pressão, é porque há uma cláusula contratual de que ele custa $1 milhão, ou seja, 6 milhões de reais. O Sport teria que desembolsar se quisesse rescindir um contrato com o Pepa. Já outra vertente diz que a diretoria ainda continua apostando em Pepa e avalia que ele está sendo um pouco injustiçado, né? Porque, ora, está tendo aqueles erros de arbitragem, aqueles lances polêmicos, e ora também tem certos desfalques que a equipe vem ganhando, não tendo aquela continuidade com desfalques, contusões. Por exemplo, nesse jogo agora contra o Fortaleza, o próximo desfalque do Sport para esse jogo, sábado, às 20 horas, na Ilha do Retiro, contra o Fortaleza, será Rivera. Logo quem? Rivera. Rivera que é uma das peças do Sport desse time, que vem mantendo uma certa regularidade. E justamente ele, por causa de cartão amarelo, vai ter que ficar de fora desse jogo. Agora, se é que eu posso dizer que isso é um reforço, né? Rivera sai. E quem volta para o time? Matheus Alexandre. Se é que isso é um reforço, né? Mas enfim. Aí há essas duas vertentes. Um que diz que é porque Pepa custa caro para rescindir o contrato com ele agora. E segundo, é que também possa ser que estão achando que Pepa merece mais uma chance, né? Porque talvez Pepa ainda consiga tirar alguma coisa de boa nesse elenco aí. Ainda há um tempo, uma lambuja
rapidinho assim para conseguir continuar com o Pepa. Mas enfim, cenas dos próximos capítulos, vamos ver no que vai dar, né? Apesar de que eu acho que está ficando insustentável, né? Porque se você for comparar com aquele técnico Sosso, comparado a Pepa, foi rapidinho, né? Do nada. Se lembra, né, que naquela época teve gente, a torcida ficou dividida, né? Uns querendo que ele realmente fosse demitido e outros não. Mas Pepa ainda continua firme e forte, apesar de todos esses resultados negativos até então. Pois é, Sérgio, eu estava fazendo as contas aqui, né? O Pepa, com o Pepa, né? O Sport perdeu a classificação aí na Copa do Brasil, perdeu em campo, né? Ganhou nos pênaltis o Campeonato Pernambucano, então são 2 derrotas. Aí estreou no campeonato com um empate, de lá para cá só derrota, né? Então vamos esperar aí que no próximo sábado essa situação seja revertida, que o Pepa possa encontrar realmente o time ideal para a torcida rubro-negra. Sérgio, suas considerações finais. Só mais um adendo, Adriano, só para você ter uma ideia, a última vez que o Sport ganhou alguma partida foi contra o Retrô, naquela primeira partida do Campeonato Pernambucano. De lá para cá, já vai completar um mês e o Sport não sabe que é dar alegria ao motorista aqui. Um abraço, torcida rubro-negra, obrigado pela audiência de vocês aqui no programa Dentro do Lance. Fica sempre aquele recadinho de que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, para ficar sempre, mesmo chorando com muita tristeza, por dentro do lance. Por dentro do lance. Chegou a hora da gente falar do Clube Náutico Capibaribe. O Náutico que jogou no último final de semana sob o comando do novo técnico Hélio dos Anjos, que já fez sua primeira façanha, conquistando aí seu primeiro ponto, empatando com o Botafogo da Paraíba lá nos aflitos. Por dentro do lance. O empate contra o Botafogo da Paraíba nos aflitos já deu uma amostra do que pode vir a ser o Náutico na competição. Com pouco tempo para treinar e conhecer o elenco, Hélio dos Anjos já conseguiu sua primeira façanha. O técnico elogiou a postura do time em sua estreia, mas aponta a necessidade de mudanças táticas para prosseguir na competição. Foi um jogo equilibrado e com poucas chances de gols. O Timbu começou melhor, porém com pouca criação. A melhor chance foi uma finalização do volante Igor Pereira aos 19 minutos, após cobrança de falta. No segundo tempo, o Náutico voltou com Hélio Borges e Caio Vitor nas vagas de Marco Antônio e Patrick Alain. As mudanças melhoraram o time, que passou a ser mais ofensivo, principalmente com Hélio Borges. Destaque também para o lateral esquerdo, Luiz Paulo, que deu trabalho ao goleiro do Botafogo em finalizações fora da área. E com o resultado, o Náutico conquistou seu primeiro ponto na competição e agora ocupa o 14º lugar na Série C do Brasileirão. Por dentro do lance. Muito bem, galera, a gente chega agora com Orlando Sérgio. A gente vai fazer um resumo de tudo que aconteceu aí com os times de Pernambuco que entraram em campo neste final de semana. Orlando Sérgio, que andou sumido com a gente aqui, né? Será que ele estava naquela lista da Folha de Santa Cruz? Seja bem-vindo, Orlando Sérgio. Olá, meu amigo Adriano Cordeiro, tudo bem com você, meu irmão? Um abraço também a vocês, amigos e amigas, torcedores do melhor futebol do mundo, que é o do Brasil. Obrigado por vocês estarem conosco no Por Dentro do Lance. Que é isso, Adriano? De jeito nenhum, rapaz. Se eu tivesse lá na lista de dispensa do Santa Cruz, eu lhe dizia. Eu estava na Páscoa, estava curtindo a Páscoa, e vocês já disse aqui no canal, né, que eu sou cantor religioso, católico, e aí o trabalho é mais pesado na semana de Páscoa. Para mim você estava fazendo complô junto com os torcedores do Santa Cruz aí. Não queria jogar porque o salário não saiu, teve que pegar dinheiro emprestado aí para pagar a sua folha. Orlando Sérgio, brincadeiras à parte, a gente sabe que o programa da gente aqui leva um pouquinho para brincadeira, mas Santa Cruz, hein, finalmente estreou bem, Orlando. Rapaz, quem diria, né? A gente aí na expectativa da estreia de Santa Cruz na Série D,
que não estreou sozinho, o Central também estreou, que a gente vinha falando e acompanhando o desempenho do Sport, Náutico e Retrô, mas finalmente chegou o Santa Cruz e chegou com vitória, viu, Adriano? Pois é, uma vitória bem sofrida, né? Diz que o jogo lá não foi tão bom como a torcida do Santa Cruz esperava, não, mas graças a Deus também não foi tão boa para o Retrô, né? Para o Retrô não, para o 13, né? Exatamente, Adriano. Veja só. Torcedor do Santa Cruz, deixa eu falar com você especificamente. Santa Cruz trocou de treinador porque o time vinha caindo de rendimento. Aquele time que disputou o Campeonato Pernambucano não dava segurança de que, disputando a Série D, brigaria pelo acesso. Mudou de treinador, já tinha alguns jogadores contratados para o elenco visando a Série D, e aí vai ser como trocar de pneu com o carro andando, tá certo? Então, foi isso que a gente viu, Adriano, nesse jogo, que aliás não teve transmissão, né, de nenhuma TV, nem streaming, mas as informações que nós podemos repassar são as seguintes. O Santa Cruz não fez um jogo bonito, né? O Santa Cruz mostra desentrosamento, e esse entrosamento vai ser adquirido com o tempo, à medida que o tempo for passando, cada jogo que for ocorrendo. Então, esse entrosamento, esse conjunto virá assim. Melhor que venha por vitórias. Então, por isso que foi muito importante o Santa Cruz vencer o primeiro jogo da Série D fora de casa, mesmo não jogando bem. Mas a gente também pode tirar, acredito eu, que o Marcelo Cabo vai tirar bastante proveito desse primeiro jogo, e até algumas modificações virão para a próxima partida, que será no próximo domingo, dia 27, contra o Horizonte no Arruda. Esse jogo, por enquanto, está marcado para as 15 horas. São pontuais, sabe, Adriano? Mas por exemplo, Felipe Alves, o goleiro, fez o que todos esperavam que ele fizesse, né? Por isso contrataram um goleiro bem experiente. Felipe Alves ontem realmente garantiu a rapadura para o Santa Cruz. Outra coisa que se pôde ver é que no meio-campo, Pedro Favela gosta muito de passes longos, sabe? Mas para o jogo de ontem não era o melhor, porque Marcelo Cabo gosta de jogadas construídas. Então, com a saída de Favela e a entrada do irmão do Thiago Galhardo, que é o Gabriel Galhardo, essa saída de jogo, né, esse bom passe partido do meio-campo já aconteceu. Então, são coisas que, como eu disse no começo, são coisas que vão acontecendo partida a partida. Espero eu que lá pela quinta, sexta rodada o Santa Cruz já esteja bem encaixado. Muito bem, a gente viu em entrevista aí que o jogador Galhardo, né, que foi contratado aí como a grande esperança do time do Santa Cruz, ele falou que foi praticamente a primeira partida dele em campo, que ele se sentiu bem e fez uma boa partida, Orlando. Ainda não fez a partida que nós esperamos dele, viu? Ele fez uma partida, chegou pouca bola para ele teve que sair para ir buscar essa bola, né? E todos sabem que o melhor é que ele receba a bola ali perto do gol. Então ele ainda teve que buscar muita bola, isso significa que o meio-campo não, digamos assim, não alimentou, né, o Thiago Galhardo com bolas boas para ele de repente marcar. Como eu disse, né, isso vai acontecer com o tempo. Agora veja só, uma coisa bem importante a gente reconhecer nesse jogo de Santa Cruz. O Marcelo Cabo colocou o time no primeiro tempo, foi um pouco sufocado pelo 13, mas no segundo tempo as substituições, veja só, tirou do banco
os jogadores que acabaram construindo a jogada do gol, né? O Israel, que é aquele jogador praticamente um coringa do Santa Cruz, porque ele já jogou de lateral, já jogou de atacante pela direita, já jogou de volante. Então ontem ele entrou e resolveu, né? De cabeça marcou o gol. Inclusive a assistência foi de João Diogo, também jogador tirado do banco. É bom quando se tira do banco, o time melhora e resolve. Beleza, então, uma boa estreia aí do Marcelo Cabo. E por falar em estreia, também tivemos a estreia de Hélio dos Anjos, a reestreia, né, Orlando? Reestreia, né? Eu acho que é a quinta ou sexta vez que ele passa pelo Náutico, né? É verdade. E dessa vez, como o nosso setorista Eduardo Gadelha falou no outro programa, né? Ele tem uma sinazinha de não ganhar na estreia. Manteve a sina, né? Mas pelo menos não perdeu. Pois veja só, o torcedor do Náutico também vai ter que ter essa paciência parecida com a do Santa Cruz. Hélio dos Anjos é um grande treinador, mas ele está pegando o Náutico, é o mesmo Náutico que disputou o Campeonato Pernambucano, que vem disputando a Copa do Nordeste e que vem oscilando bastante. Todo mundo sabe também o estilo do jogo de Hélio dos Anjos, né? Propositivo, tal, e ele já começou a trabalhar isso. É bom lembrar que para essa partida contra o Botafogo ele treinou apenas 3 dias com o Náutico, né? Praticamente só 2 treinos mesmo. Então o Náutico ainda tem muito a melhorar, ainda tem muito para ser o time de Hélio dos Anjos, aquele que vai colocar o estilo Hélio dos Anjos em campo. O ruim da Série C é que é jogo só de ida, sabe, Adriano? Eu pontuo o seguinte: o Náutico jogou a primeira partida contra o Itabaiana, perdeu, não tem volta para dizer, não, lá nos aflitos vai ser diferente, né? Perdeu. Contra o Botafogo da Paraíba, que cá para nós é uma boa equipe, mas a obrigação era do Náutico de vencer jogando em casa. Empatou. Bom para o Botafogo, que já havia vencido a primeira partida contra o Confiança, 3-0, e esse empate coloca o Botafogo ali entre os principais clubes que brigam pelo G8, que é como funciona a fórmula da Série C, né? Classificados os 8 primeiros, divide-se em 2 grupos, 2 quadrangulares, que são eles que vão classificar as 4 equipes para a Série B. De qualquer maneira, o Hélio começou bem, apesar do Náutico ter só um pontinho, que foi o que conquistou nesse final de semana, está em 14º lugar. A estreia do Náutico, né, trouxe um novo ânimo aí para a torcida alvirrubra. Mas vamos falar um pouquinho agora também do Retrô, né, Orlando Sérgio. O Retrô jogou fora contra um time forte, né? Infelizmente não conseguiu trazer um bom resultado para Pernambuco. E aí eu vou repetir o que eu disse para o Náutico, já que a competição é a mesma para o Retrô, com jogos só de ida. Veja, o Retrô jogou em casa, empatou contra a Tombense na estreia, e o resultado, é claro, que foi melhor para a Tombense, porque jogou fora de casa. Quando agora jogou fora de casa, todos sabem que a Ponte Preta, lá no Moisés do Carelli, em Campinas, é um time forte. Aliás, até jogando fora, a Ponte Preta é um time muito difícil, né? Então o Retrô até que fez bonito, perdendo só de 1-0, mas seria muito importante que ele trouxesse ao menos um ponto. Não trouxe. Vamos torcer para que a próxima rodada, jogando em casa, que aliás é no próximo sábado, né? Tanto o Náutico como o Retrô. Então, muito importante que jogando em casa, na Série C, onde não tem jogo de volta, essas equipes façam o dever de casa e ganhem do seu adversário. Orlando, são 3 técnicos. A gente tem aqui o Marcelo Cabo, né? A gente tem o Hélio dos Anjos e tem o Milton Mendes.
Todos três aí no começo de competições importantes aí com os times pernambucanos. Qual a análise que você faz, assim, esse começo de campeonato nervoso, com jogadores ainda em fase de teste, treinadores chegando? Você acha que dá pra gente fazer uma boa expectativa ainda para os times pernambucanos? Pode sim, Adriano. O ideal é que houvesse planejamento. Porém, planejamento do futebol brasileiro, né, dos clubes de futebol brasileiro, a gente está querendo demais. Né? Então, o ideal é que Milton Mendes já estivesse no Retrô desde o começo da temporada, né, ali na pré-temporada, se preparando, assim como também o técnico que o Santa Cruz tem agora, Marcelo Cabo, né, ou fosse o Churi, né, que estava aí, mas não deu. Então vamos trabalhar com a realidade. Milton Mendes chegou, pegou o time do Retrô aí já pronto, de um bom desempenho no Campeonato Pernambucano, vice-campeão, está bem na Copa do Brasil, né? Vai para a próxima fase, inclusive pegar o Fortaleza. Isso é o que temos. Então acredito que se Milton Mendes conseguir fazer o Retrô jogar o futebol que ele gosta, que cá para nós também, Milton Mendes é um cara que gosta de time, sabe, propositivo, né, jogando em cima, não é de jogar de bumbum na parede não. Então esperem um Retrô bem animado nessa Série C. Assim como o Náutico, né, como eu já falei, de Hélio dos Anjos é um grande treinador que cobra muito de seus jogadores, e Marcelo Cabo tem uma parada difícil, sabe por quê, Adriano? Porque Marcelo nunca treinou time na Série D. Aí alguém vai dizer assim, qual é a diferença de treinar um clube na Série A, B ou C e treinar na Série D? É que um campeonato com 64 clubes, em que você também joga em campos bem ruins, o campo ontem também em Campina Grande não foi dos melhores, mas o Santa Cruz vai pegar campos bem piores que o de ontem, né? Então é um campeonato que se torna diferente por isso. Não adianta você fazer um time muito técnico para jogar em campos que vai exigir muita raça, sabe, muita malandragem e por aí vai. Muita força de vontade. Antes, eu quero lembrar que também teve outro time pernambucano que estreou também, né? Que foi o Central. Mas antes da gente falar do Central, eu queria só pontuar uma coisinha aqui com você, no caso do Hélio dos Anjos, né? Hélio dos Anjos ele tem 3 competições aí para disputar, né? A Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste, né? Rapaz, é uma coisa boa para o Náutico. Para Hélio dos Anjos, certamente ele gostaria de ter menos jogos para poder treinar mais a equipe. Mas ele também não pode reclamar, né? E uma Copa do Brasil também projeta, né, Adriano? Então imagine o Náutico fazendo uma feridinha ali no São Paulo, jogando no Morumbi, depois vem para cá jogar nos aflitos e de repente consegue se classificar em cima do São Paulo para a próxima fase. Não só o Náutico ganha muito como projeção nacional, mas o Hélio dos Anjos. Então tem coisa que se reclama, mas tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é jogar sem treinar, mas o lado bom é esse, né? O da projeção nacional com competições importantes. Do meu ponto de vista, a complicação, Orlando, é porque você vai pegar times de Série A, times de Série B e times de Série C. Então você termina não sabendo equilibrar o jogo, aliás, os jogadores, a equipe em si, para essa disputa. E outra, com você entrar em campo, como você falou, num estádio ruim, e de repente você perder um jogador importante para uma partida contra um São Paulo, como você falou agora há pouco, né? Verdade, né? Há pouco tempo, por exemplo, o Náutico estava sem o seu principal artilheiro, Paulo Sérgio, que voltou sábado passado, não fez gol, é verdade, mas para você, isso que você falou tem muita importância, né? Quanto mais jogos, mais risco também de perder jogadores por cartões, por contusões, etc. É a importância de ter
banco de reservas, né? Vamos falar do Central. O elenco, né, no geral. Exatamente. Vamos falar do Central, Orlando? Rapaz, e só foge aqui para mim o nome do treinador do Central, mas também é estreante, né? Ele não treinou o Central durante o Campeonato Pernambucano e reformulou o Central. O Central, a gente até disse aqui, né? Quando ele fez aquele amistoso contra o Náutico, foi 0-0. Então, o time do Central é um time novo. Praticamente todo o time foi modificado, 8 jogadores foram contratados. E aí criou-se uma expectativa boa, tão boa que deu certo. No primeiro jogo, eu acho que foi o jogo mais difícil da Série D, no grupo A3, né, que é o grupo Santa Cruz Central. Mas o Central não tomou conhecimento do Ferroviário e venceu por 2-1. O jogo estava 1-1 e no final o Central decidiu. Agora lembrando, né, é outro campo bem ruim e nesse caso certamente o Central se beneficiou de conhecê-lo bem. Orlando, a gente tem aqui o nome do técnico, Leandro Senna. É o nome do técnico do Central. Então são estreias de competições. Mas vamos lá. Sport na Série A, Santa Cruz e Central na Série D, Retrô e Náutico na Série C. Pernambuco está bem representado, Orlando? Está bem representado. O ideal era que tivéssemos na Série B de bola, né? Faltou a gente falar também sobre esse jogo do Sport, né? O Sport que foi a São Paulo no sábado passado, 4 da tarde, até surpreendeu no primeiro tempo fazendo o gol em cima do Corinthians, mas não demorou muito. No segundo tempo, logo aos 10, 12 segundos, o Pepai resolveu, empatou e aos 17 virou o jogo, né? Mas lembrando mais uma vez que o Sport está pecando muito em finalizando mal e pouco. E também o torcedor do Sport começa a ficar preocupado, que, aliás, né, está quase que iminente aí a saída de Pepa, porque veja só que absurdo, no jogo passado o Pepa colocou o Lucas Lima no banco, né, Artêncio no banco. Rapaz, fica difícil assim, porque o Arthur, atacante, não tem a mínima condições de ser titular no Sport. Aí você tem um treinador que inventa, deixando paciência, Lucas Lima, Artêncio fora do time principal, contra um Corinthians em São Paulo, não dá, né? Então realmente está ficando difícil para Pepa e cada vez ficando mais difícil para o Sport, que vai pegar um adversário muito difícil também. A próxima partida, embora sendo em casa, mas é contra o Fortaleza, né? Tá difícil. Essa é a primeira vez que o Sport, né, desde a estreia nas competições aí do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, são 5 partidas sem ganhar nenhuma vez das 12 competições que o Sport disputou no Campeonato Brasileiro da Série A. Nenhuma vez o Sport passou tanto tempo sem ganhar uma partida, Orlando. Veja só, né? Agora, o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, né? Claro que não vamos ficar com esse conto dizendo assim, não, dá tempo, vamos esperar mais um pouco, não dá. Porque o tempo vai passando, as partidas vão acontecendo, o Sport já começa a ficar atrás 4 pontos daquele que é o primeiro que abre a zona de rebaixamento, né? Ou seja, vai se afastando dos seus adversários. E quando chegar um outro treinador, se é que eles vão demitir o Pepa, lá vem pensar, trabalhar com o elenco, trabalhar o novo jeito desse técnico trabalhar, psicológico, né? Da equipe que está bem abalada, né? É bem complicado, né, Adriano? Quer dizer, não se pode demorar. Eu acho, dizem o seguinte, viu? Essa foi a conversa dos bastidores da Ilha do Retiro hoje. Se o Sport perder
para o Fortaleza e ainda dependendo de como vai ser essa derrota se acontecer, Pepa cai. Eu penso o seguinte, com esse pensamento de na próxima partida, dependendo do que acontecer, vamos demitir o treinador, é melhor demitir agora, porque já não se tem confiança nele. Então é melhor pensar quem seria o novo treinador e trabalhar o novo esporte para essa Série A. Orlando, veja só, tenho aqui uma comparação, né? Dos times que subiram de 2024 para 2025 para a Série A, né? Para disputar a Série A, o Sport é o único que não ganhou nenhuma partida. Os times que subiram foi o Santos, o Mirassol, o Sport e o Ceará. Todos esses aí já tiraram a lasquinha, né, do campeonato. Só o Sport que ainda não, Orlando. Pois é, mas é como eu disse, né? O campeonato tem 38 jogos, 38 rodadas. Todos achavam que o Mirassol ia ser o saco de pancada. Não quer dizer que ele não vá ser, porque ele está bem agora, né, nesse momento. Mas são só 4 jogos, né? Eu me lembro que o Santa Cruz em 2016, na 4ª rodada era líder, com 2 vitórias e 2 empates, inclusive 2 goleadas, né? Pois é, então é muito cedo para a gente avaliar o que vai acontecer daqui para frente. Porém, é como você disse, é preocupante que os clubes que subiram da Série B para a Série A ano passado, só quem não está bem, aliás, está bem mal, é o Sport. Tranquilo, então, Orlando, a gente chega ao final de sua participação no nosso programa. Suas considerações finais. Eu sei que hoje é um dia triste aí para o mundo religioso, né? Para a Igreja Católica. A gente está em homenagem ao Papa Francisco de luto, certo? Suas considerações aqui para a torcida pernambucana. Eu acho que o Papa Francisco foi um homem privilegiado, porque até a sua morte veio na Páscoa, não é? Assim ofuscando a triste dor da morte, não é? Mas eu quero deixar um abraço bem apertado a todos os torcedores, a você que torce pelo Santa Cruz Esporte, Náutico, Central, Retrô. Acredite e apoie sua equipe. Agora não crie ilusões. Não espere, sobretudo dos clubes que estão em Série C e Série D, muita técnica, porque Série C e Série D é competição que exige muita raça, vontade de jogar. É campeonato de brucutu. Agora, o Sport, que inclusive tem bom elenco, talentosos jogadores, vamos torcer para que esse talento apareça mais e todos nós possamos falar sorrindo alegremente, né, elogiando o desempenho das equipes pernambucanas. Mas por enquanto não dá, tá certo? Agora a gente aguarda você, viu, amigo, amiga, torcedor querido, que já está ligado no canal Por Dentro do Lance. Fica com a gente. Por Dentro do Lance. Ok, galera, chegamos ao final de mais uma edição do programa Por Dentro do Lance de hoje. Agradecendo a você que ficou com a gente até agora, você que curtiu, comentou, que se inscreveu em nosso canal, convidou os amigos e ficou por dentro do lance. Agradecer também a nossos colaboradores, nosso amigo China do Seu Frango Frito, um abraço também para Júnior da M2 Veículos, pessoal da Farmácias FTP, Fábio Vicente Despachante, um abraço para você, meu amigo, nosso amigo Luciano e Adson, lá da Elétrica Lima, Horto Império, nosso amigo Samuel, Docilande, as melhores trufas da região, tá bom? Nosso amigo Paulinho da Quibolinhos, as meninas lá do Eclipse Motel, toda a galera das maquininhas PowerPay, um abraço a você e até a próxima, se Deus quiser.